Olá, pessoal! Essa é a resolução da nossa 11ª lista dirigida. Se você não tem essa lista, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entrar. É de graça, você entra lá e baixa todos os materiais que você julgar que são necessários para a sua aprendizagem. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. Rafael acabou se enrolando com as dívidas e teve que pedir R$ 300 emprestados à sua irmã Marcela. Muito solícita, ela se prontificou a emprestar esse dinheiro e ficou combinado que ela lhe cobraria juros simples de 5% ao mês. 30 dias após a tomada do empréstimo, Rafael pagou R$ 100 a Marcela e, um mês depois de efetuar esse pagamento, ele conseguiu quitar essa dívida, fazendo um pagamento final. O valor em real desse último pagamento foi. O que está acontecendo aqui? Está rolando um empréstimo aí entre irmãos, mas você tem que tomar bastante cuidado, porque o sistema de juros que foi utilizado aqui é o sistema de juros simples. A gente não está muito acostumado a lidar com o sistema de juros simples. Então, você vai ter que tomar bastante cuidado. Qual que é a ideia do juro simples? No sistema de juros simples, não importa se houve ou não algum pagamento intermediário, a taxa de juros ela vai recair sempre sobre o capital inicial. E isso, quando há pagamentos intermediários, pode se tornar um problema. Por quê? Porque ela vai cobrar juros sempre sobre o valor original. Então, é diferente da ideia que eu insisto com vocês tanto, e eu insisto tanto com os meus alunos, aquela ideia de ter que atualizar o saldo devedor. Aqui, você tem que tomar bastante cuidado para não cair na pegadinha, tá? Ah, Ju, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma linha do tempo? Então, quem já acompanha o canal aí, sabe que a gente, para resolver problemas de juros, principalmente esses nos quais há um pagamento intermediário, a gente faz uma linha do tempo. Se você não sabe disso, é porque você não acompanha aqui o canal. Então já aproveita, deixa o seu like aí no vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada. Então, a gente pode fazer uma linha do tempo. Mas essa ideia do juro simples tem que ficar o tempo inteiro na nossa cabeça. É o sistema de juros simples. Se é o sistema de juros simples, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Você pode fazer uma linha do tempo aqui? Claro que pode. Mas como se trata de juros simples, se você aí gosta de fórmula, eu não gosto, mas se você gosta de fórmula, você podia calcular com a fórmula, tirar o valor que foi pago e aí você chega no valor final. Eu vou fazer primeiro com a linha do tempo, tá? Tenta imaginar a situação. Imagina o seguinte, hoje esse irmão vai lá e pede R$ 300 emprestados. Isso quer dizer que hoje ele não vai pagar nada. Ele vai esperar 30 dias. Passados 30 dias, a dívida dele vai estar atualizada. Por quê? Porque ela vai cobrar 5% de juros simples ao mês. Então aqui, ó, vai aumentar 5%. Pensa fácil aí para mim. 10% de 300 dá 30. 5% vai ser metade. Então, a dívida vai aumentar R$ 15. Beleza, e aí? E aí, que passado um mês, ele vai estar devendo R$ 315. Beleza, o fato é que ele vai pagar um pouco, né? Passado um mês, ele vai pagar R$ 100 para a irmã. E aí, ele vai ficar devendo R$ 215. Não vai ter esse dinheiro para quitar a dívida dele, ele vai esperar mais um mês. E aí vai inteirar 60 dias desde a tomada do empréstimo. O que vai acontecer? Alguém pode olhar aqui e falar assim, ah, Ju, agora eu sei. É só a gente pegar esse valor, aumentar em 5%, que a gente descobre o valor que ele vai ter que pagar. Então, não é isso. Por que que não? Porque é juro simples. E é aqui que mora o perigo. Por quê? A gente está tão acostumado a resolver questões de juros compostos que a reação é essa mesmo. E o pior, eu coloquei uma alternativa aqui, ó, letra A, para quem se confundisse, para quem pensasse como se fosse juros compostos. Ju, então eu não estou entendendo o que eu vou ter que fazer. Entende? A grande ideia do juro simples é que a taxa de juros ela incide sempre sobre o capital inicial.
E isso tem uma consequência. Qual que é a consequência? Em períodos iguais de tempo, os juros produzidos são iguais. Ou seja, nesse primeiro intervalo, se passaram 30 dias. A dívida dele, né, no caso, aumentou R$ 15. Passado mais 30 dias, a dívida vai aumentar mais R$ 15. Ju, mas antes o saldo devedor é de 300, agora é de 215. Não faz sentido. Então, não faz sentido para você que não está acostumado com juros simples. Em geral, a gente não é acostumado com juros simples. E esse é o meu medo. Quando eles cobram uma questão de juros simples, vai contra tudo que a gente está acostumado. Não importa se está no primeiro pagamento, no segundo, no terceiro, se teve ou não pagamentos intermediários, a taxa de juros vai recair sempre sobre o capital inicial. Então, eu vou ter que pagar mais 5% sobre o valor original, que no caso é 300, o que vai dar R$ 15. 215, que era o que ele estava devendo, mais os R$ 15 de juros, vai dar 230. Então, a resposta correta é letra B. Veja se você conseguiu entender. É muito importante que você entenda essa lógica. É por isso que o sistema de juros simples, ele não é considerado um sistema justo de cobrança de juros. Por quê? Porque não importa se você fez ou não pagamentos intermediários. Se for uma aplicação, não importa se você fez ou não algum depósito. Vai recair sempre sobre o capital inicial. E isso não é justo. É por isso, então, que a gente usa o sistema de juros compostos. Agora, se você não entendeu assim, eu posso fazer de uma outra forma. A outra forma é usando a fórmula de juros simples. Não sei se você se lembra, mas a fórmula é assim, ó: capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o que vai ser os juros? O capital é de R$ 300, a taxa é de 5%. O tempo vai ser 2 meses, ó, porque vai demorar 2 meses para ele pagar. Então, vezes 2. Lembra, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. 2 zeros aqui, eu corto com 2 zeros de cá. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 3 é 30. Então, ele vai pagar R$ 30 de juros. Ok. Ou seja, ele pegou R$ 300 emprestados e, no final das contas, ele vai ter que pagar 330. Então, juntando tudo, ele tem que pagar 330. O fato é que já foi feito um pagamento de R$ 100. Teve um pagamento intermediário aqui de R$ 100. Para chegar nesses 330, está faltando R$ 230. Esse é o segundo pagamento. Ju, eu achei mais fácil com a fórmula. Tudo bem usar a fórmula. Eu não sou contra a fórmula, eu sou contra fórmulas inúteis. Aqui é uma situação que a fórmula pode te ajudar. Se você gostou, tudo bem. Mas é que a gente acostuma tanto a fazer problemas de juros compostos, e nos juros compostos, essa ideia aqui não funciona. Isso aqui só funciona porque é juro simples. Quando é juro composto, você é obrigado a atualizar o seu saldo devedor. Por quê? Porque no sistema de juros compostos, a taxa de juros incide sempre sobre o montante atualizado. Aqui não faz diferença, porque é sempre sobre o capital inicial. Eu espero que você tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa segunda questão. Ana fez um excelente investimento a juros compostos de 20% ao ano durante 3 anos. Em todo esse tempo, ela não efetuou nenhum saque ou depósito. Ao final desse período, Ana resgatou o valor total de R$ 864 e encerrou a aplicação. Se ao invés de aplicar esse dinheiro a juros compostos, ela tivesse aplicado a mesma quantia, pelo mesmo intervalo de tempo, com a mesma taxa anual, a juros simples, o valor resgatado em real seria. Então, tenta entender. Ela fez uma aplicação no sistema de juros, que é o sistema mais comum, que é o sistema de juros compostos. Aí tenta entender. Ela fez um depósito, ela deixou o dinheiro lá, rendendo durante 3 anos. Não fez nenhum saque e também não fez nenhum depósito. O dinheiro ficou lá, rendendo. No final das contas, ela retirou a quantia de R$ 864. Aí eu quero saber o seguinte: imagina que ao invés de ter aplicado esse dinheiro a juros compostos, ela tivesse aplicado a juros simples, pelo mesmo intervalo de tempo e com a mesma taxa. Eu quero saber quanto que ela teria resgatado
ao invés desse valor que está aqui. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? Primeiro passo, tentar descobrir qual foi o capital inicial, ou seja, quanto que ela aplicou. Ah, como é que eu vou fazer isso? É bem simples, tá? É juro composto, né? Lembra, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. O montante eu sei, é R$ 864. Isso vai ser igual ao capital inicial, que eu não sei, que multiplica 1 mais a taxa. A taxa, aqui no caso, é de 20%. 20% é 0,2. Elevado ao tempo. Qual que é o tempo de duração aqui, ó? 3 anos. Detalhe, é 20% ao ano. O tempo também está em anos, então está tudo bem. Você vem aqui e coloca, ó, elevado a 3. Então, 864 vai ser igual ao capital, que multiplica 1,2 ao cubo. Aí, observa, essa continha que está aqui a gente vai ter que fazer. Não, Ju, mas dá muito trabalho. Gente, nesse caso, nem tanto. Ah, mas e se ao invés de 3 anos fossem 15 anos? Aí você não ia fazer 1,2 elevado a 15. Ele teria que te dar alguma aproximação para isso. Mas uma conta pequena como essa, ele pode te cobrar sim, tá? Eu vou fazer primeiro 1,2 ao quadrado. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, 2 e 1. 4, 4 e 1. Duas casas decimais, duas casas decimais. Agora eu faço 1,44 vezes 1,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. Aqui vai dar 8. 12 vai 1. Aqui vai dar 7. E aqui 1. 3 casas decimais. Meu resultado vai ter 3 casas decimais. Só que aí as pessoas desanimam, falam assim, não, Ju, essa conta vai ser muito complicada. Talvez não, tá? Vamos tentar fazer. Vai ficar 864, vai ser igual a 1,728C. Esse fator que está multiplicando, você passa dividindo. Vai ficar 864 dividido por 1,728 vai ser igual a C. Não tem muito como fugir dessas continhas na prova do Enem, tá? Então, é importante que você se acostume a não usar a calculadora. Então, vamos lá, ó. 864 dividido por 1,728. O que eu vou fazer aqui, ó? Tem 3 casas decimais. Coloca uma vírgula, põe 3 zeros, corta a vírgula. Estou dividindo 864 mil por 1.700 e pouco. Então, vamos lá, ó. 8 não dá, 86 não dá, 800 não dá, então vai ter que ser 8 mil e pouco. 8 mil e pouco dividido por 1.728, o que deve dar isso? 5. Acho que dá 5, hein? Vamos tentar. 1.728 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Vai 1. 5 vezes 7 dá 35. Com 1, 36. Vão 3. 5 vezes 1, 5. Com 3 dá 8. Exatamente isso, ó. É mesmo? É, você aprende rápido, hein? Então, aqui vai dar 8.640. Não vai sobrar nada. Os 2 zeros que sobraram aqui, vêm para cá. E aí eu acabo de descobrir que o capital inicial era de R$500. Ah, Ju, não tem essa resposta. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, gente, ainda bem que não tem essa resposta, tá? A questão tá falando assim, imagina que ela aplicasse R$500 a juros simples durante 3 anos. Juros de 20% ao ano. Aí eu quero saber quanto que ela teria resgatado. Agora, você pode usar a ideia de juros simples. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de calcular os juros para um período e multiplicar pela quantidade de períodos que vão acontecer. Então, eu faço assim, ó. É taxa de 20%. Então, vai ser 20% de R$500. Isso aqui, gente, é os juros de 1 ano. Como são 3 anos, eu multiplico por 3. Ah, Ju, eu prefiro usar a fórmula. Gente, de uma forma indireta, eu usei a fórmula aqui, mas eu posso fazer com a fórmula também. Vamos pensar, ó, ignora o zero. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3 é 30, com zero vai dar 300. Ela teria recebido, né, R$300 de juros. O que seria o montante? Seria 500 mais 300.
Então, o montante seria de R$ 800. Resposta correta, letra A. Ah, Ju, não entendi o que você fez. Posso fazer com a fórmula. Pensando agora em juros simples. Juros é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Ju, por que a gente não usou isso aqui? Era muito mais fácil. Não podia fazer isso aqui, porque aqui é juros compostos. Então, o que vai ser os juros? Vê se não é a mesma conta. Capital, 500, vezes a taxa, que é 20%, vezes o tempo, que é 3. 2 zeros, vai cortar com 2 zeros, vai dar R$ 300 aqui. Aí tem que tomar cuidado para não sair correndo e marcar 300, tá, gente? 300 é os juros. Se ela investiu R$ 500 e ganhou R$ 300 de juros, no final das contas, ela saiu com R$ 800. Vê se vocês conseguiram entender, tá? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Alguém pode estranhar e falar assim, Ju, mas engraçado, parece que os juros compostos aqui foram mais vantajosos do que os juros simples. Sim, por quê? Porque aqui não houve nenhuma retirada intermediária, não teve nenhum depósito intermediário, ela deixou o dinheiro quieto lá e esqueceu dele. E aí, é lógico que o juro simples vai render menos. Por quê? Porque é sempre sobre o capital inicial. No sistema de juros compostos, para o bem ou para o mal, é sempre sobre o montante atualizado. Então, se você deixa uma dívida crescer de forma desordenada, vai só piorando a sua situação. Mas quando você vai fazendo pagamentos intermediários, você reduz o seu saldo devedor. E aí, o sistema de juros compostos se mostra mais justo do que o sistema de juros simples. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa terceira e última questão. Como sempre, uma questão de geometria. A figura a seguir representa um canteiro de obras. Para subdividir as áreas que serão concretadas, o mestre de obras fixou cordas que ficam extremamente esticadas. Uma dessas cordas une duas estacas B e S, e a outra une as estacas C e P. Se essas duas estacas se interceptam no ponto O, que é o incentro do triângulo, a medida em grau do ângulo POS é... Vamos com calma aqui. Isso aqui é um canteiro de obras, e eu tenho duas cordas, BS e CP. As duas estão extremamente esticadas e se encontram nesse ponto O. Aquele ponto O não é qualquer coisa não, tá? Esse ponto O é o incentro do triângulo. O que é o incentro? O incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Ju, não lembro nada disso. Vou deixar umas aulas aqui na descrição do vídeo para você recordar um pouco a respeito disso, tá? Mas o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Ele é um ponto especial também porque ele é o centro da circunferência inscrita. É como se eu pegasse uma circunferência que está inscrita aqui nesse triângulo, aí ele vai ser o centro dessa circunferência. Beleza, mas a gente não vai precisar disso para resolver essa questão. O que eu precisava que você entendesse aqui? Se esse ponto O é o incentro, entenda, segmento que sai do vértice e passa pelo incentro é bissetriz. Se é bissetriz, vai dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais. Se eu chamar esse pedacinho aqui de alfa, esse pedaço aqui vai ser alfa. Lembra, isso é um dos procedimentos padrão que a gente utiliza. Se você descobrir o que é bissetriz, marca que os ângulos são iguais e dê nomes iguais. Aqui é a mesma ideia, ó. Segmento sai do vértice e passa pelo incentro. Esse segmento que sai do vértice e que passa pelo incentro só pode ser bissetriz. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de beta, o de baixo vai ter que ser beta também. Só que você deve estar pensando, né? Entendi, Ju, mas ainda não percebi o que eu vou fazer, porque eu quero descobrir quanto que vale o ângulo POS. Vamos localizar ele aqui, ó. POS. Eu quero descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Mas como é que eu vou fazer para descobrir quanto que vale esse ângulo? Então, tem maneiras diferentes aí para você descobrir quanto que vale esse ângulo. Eu vou pensar usando a ideia dos ângulos internos do triângulo. Como assim? Imagina, se eu descobrisse alguma coisa a respeito de alfa e beta, daria para eu descobrir esse ângulo. Até porque esses dois ângulos aqui são iguais, ó.
Por que eles são iguais? Porque eles são opostos pelo vértice. Vou chamar esse ângulo aqui de x. Aqui também vai ser x. Meu objetivo é descobrir quanto que vale o x. Só que aquele ângulo x que eu quero descobrir, ele faz parte de um triângulo. Ó. Dá uma olhadinha para esse triângulo aqui. Como ele faz parte desse triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, se eu fizer x mais alfa mais beta, tem que ser igual a 180 graus. Aí aqui, gente, aparece uma coisa que eu insisto demais com os meus alunos e eu quero demais que vocês entendam. Eu quero descobrir quanto que vale o x. É lógico que se eu descobrir separadamente quanto que vale o alfa e quanto que vale o beta, eu resolvo o meu problema. Mas eu também preciso que você entenda que se eu, por acaso, descobrir quanto que vale os dois juntos, eu resolvo o meu problema do mesmo jeito. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou pensar no triângulo grandão. Triângulo grandão é um triângulo retângulo. Se eu somar esse ângulo todo com esse ângulo todo com esse, tem que dar 180. Dá uma olhada. 2 alfa mais 2 beta mais 90 vai ser igual a 180. Então, 2 alfa mais 2 beta, passo 90 para cá, ele vem negativo. 180 menos 90 vai dar 90. Ah, Ju, mas não resolveu o problema. Então, eu preciso descobrir quanto que vale 1 alfa mais 1 beta. Eu acabei de descobrir quanto que vale 2 alfa mais 2 beta. Para chegar no resultado que eu quero, é só dividir essa equação aqui por 2. Vai ficar alfa mais beta igual a 45 graus. Vem aqui e substitui, ó. Vai ficar x mais 45 vai ser igual a 180 graus. O que vai ser o x, hein? Vai ser 180 menos 45. 180 menos 45 vai dar 135 graus. Então, resposta correta, letra D. Repara, é uma questão que não tem valores, né, mas a gente consegue descobrir a partir da relação entre os ângulos internos de um triângulo. Espero que você tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Então é isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham vindo aqui só para conferir o gabarito, tá? Mas não se esqueça, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me fala o que você está achando das listas. Você pode sugerir alguns temas também. Está aberto aí para a gente poder ir construindo a nossa preparação rumo ao Enem de 2021. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, porque está rolando um desafio aí de função. Eu estou ensinando função do zero toda segunda-feira às 15 horas e te convido a participar. Se você for inscrito, você vai receber as notificações sempre que eu estiver ao vivo. Então, é uma maneira de você ficar sabendo tudo que está rolando aqui no canal. Não deixe de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Um abraço e até a próxima resolução.